Como melhorar a comunicação entre você e o seu parceiro no seu relacionamento? É sobre isso que nós queremos falar no vídeo de hoje. Então já pega o seu mate e senta pra assistir, porque a gente tem 5 dicas que com certeza vão melhorar muito essa questão da comunicação, que com certeza é um dos principais problemas entre os casais. A maioria das discussões, das brigas, dos conflitos acontecem por causa da comunicação, ou da falta ou da falha na comunicação. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, se você não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz. E nós somos um casal. E nós somos um casal que está aqui para te ajudar a evoluir em várias áreas. E nesse canal a gente fala sobre relacionamentos, expansão da consciência, mentalidade, saúde mental, entre outros assuntos que com certeza vão te ajudar muito na sua vida. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, já se inscreve no canal para não estar perdendo nenhum vídeo que a gente vier postar, certo? Pensando em comunicação, a gente já trouxe alguns vídeos aqui. Então quando a gente fala de comunicação, a gente já trouxe alguns vídeos e a gente vai trazer muitos outros vídeos porque a gente considera muito importante, principalmente no relacionamento amoroso. Não que nas outras áreas não sejam importantes, porém a gente vai falar muito sobre a importância no relacionamento amoroso. Mas por que é tão importante a comunicação? É dessa forma que o casal vai criando conexões mais profundas e dessa forma a gente consegue ter uma fluidez em relação ao que um pensa, ao que o outro pensa, ao que o outro sente, ao que ele deseja. E com isso a gente consegue ser mais consonante em relação aos objetivos do casal. E com isso a gente consegue ir melhorando os resultados. Então por isso que a gente considera tão importante a comunicação, principalmente no relacionamento amoroso, para a gente unir essas duas pessoas, tanto em relação a comportamentos, mas principalmente em relação aos pensamentos e sentimentos das pessoas que estão envolvidas. Basicamente a comunicação, ela vai ser o pilar central de tudo, porque a gente está comunicando alguma coisa o tempo todo, não só com o que a gente está falando, mas também com a nossa expressão facial, com a nossa expressão corporal. Enfim, a comunicação não verbal, ela fala muito mais do que a comunicação verbal. E dentro de um relacionamento não seria diferente. É assim, o tempo todo a gente está comunicando alguma coisa. Então se a gente está insatisfeito com o nosso parceiro, a gente vai ficar com uma cara mais fechada, a gente vai ficar ou mais triste ou mais bravo, e a nossa expressão corporal vai estar falando isso mesmo que eu não diga nada. E aí se eu não sei conversar com o meu parceiro, se eu não sei resolver isso da melhor forma, pode ser que gerem atritos ou até mesmo um distanciamento desse casal. Porque se, por exemplo, tem alguma coisa que tá me incomodando, se tá desconfortável pra mim, ou se tá me irritando, ou se tá me deixando triste, é importante que isso seja conversado, é importante que isso seja resolvido, que seja buscado alguma forma de intermediar, né, esse possível conflito. Então é importante a gente sempre saber se comunicar e falar tudo que a gente tá sentindo pro nosso parceiro. E não esperar, principalmente, né, que a outra pessoa adivinhe aquilo que eu tô sentindo, adivinhe aquilo que eu tô pensando e haja de acordo com as minhas expectativas, porque isso nunca vai acontecer. Às vezes, esse é um problema muito grande, principalmente em nós mulheres, que a gente espera que o nosso parceiro adivinhe o que está acontecendo aqui do outro lado, aqui dentro da nossa cabeça, o que a gente está querendo que ele faça, o que a gente está querendo que ele, naquele momento, diga, mas não é assim que funciona. Ele não vai conseguir adivinhar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, então a gente precisa falar pra ele aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente espera, quais são as nossas expectativas, os nossos desejos, e aí sim vai ser alinhado e possivelmente vai ser atendido. Fora disso, é simplesmente uma expectativa que vai ser gerada e que muito possivelmente vai gerar uma frustração, porque aquilo não vai ser atingido, não vai ser cumprido, porque a outra pessoa ainda não vai conseguir adivinhar os seus pensamentos. E em contrapartida, né, se a mulher ela deseja que o homem saiba, né, ou adivinhe ali o pensamento, o homem, ele acredita que não é preciso falar, né? Ele acredita que é óbvio, o que está acontecendo é óbvio e não precisa ser dito. E aí a gente vai para a máxima, né, que sim, o óbvio também precisa ser dito, porque o óbvio ele é sempre subjetivo. Então o óbvio só vai ser óbvio para mim. Eu não tenho certeza de que o outro está vendo a mesma coisa que eu. Então eu vou precisar conversar, falar
expressar aquilo que eu estou interpretando, às vezes de uma forma bem simples, perguntando. Você tá vendo exatamente isso aqui também? E aí a pessoa vai me responder. Só que essas desconexões vão trazer prejuízos. E é por isso que é importante a gente saber como eu funciono, como o outro funciona, porque senão a gente simplesmente define. Define como cabeça dura, como ranzinza, como teimoso, como, enfim, todas as definições vão fazer a gente parar de se movimentar. E que também vão gerar brigas, né? Exatamente. E principalmente nas brigas, a comunicação ela é muito importante, porque nas brigas, nas discussões, tem muita emoção girando em torno disso. E se essas emoções elas não são trabalhadas, elas não são expressadas, elas não são conversadas em casal, elas vão ser armazenadas em um compartimento, mas que não vão evaporar, elas vão ficar ali armazenadas. E que em algum outro momento elas vão vir à tona e muito possivelmente vai ser muito pior, porque a pessoa não vai estar preparada para escutar, porque isso aconteceu há 5 meses talvez, ou há 3 semanas, ou às vezes há 2 anos, e ela não lembra mais disso, mas você está trazendo emoções referente àquilo. E isso a gente está falando apenas de uma discussão. É óbvio que geralmente, se eu faço uma vez em uma briga, eu vou fazer em todas as brigas. Então a gente vai ter um caminhão de emoções guardadinhas e que no momento em que eu estiver mais estressado, eu vou jogar em cima dessa pessoa e a gente sabe que não vai ser nada bom. Então por isso é importante que a gente traga sempre para fora, mesmo que seja desconfortável, com o objetivo de deixar a relação mais transparente. Para que nós dois, vamos vendo o que está acontecendo, interpretando isso juntos e dessa forma a gente vai definindo formas de como agir, de como se comportar, acordos, de o que vai ser feito em relação a isso. E é dessa forma que a gente vai organizando o relacionamento. Não é fácil, porém é uma construção importante para o casal. Lembra sempre que todas as vezes que algo te incomoda e você não fala, você não conversa, você não resolve com o seu parceiro, é como se você estivesse guardando um pouquinho de pólvora ali. Você tá pegando um pouquinho e tá guardando. E uma hora tudo isso vai explodir. Então pensa que quanto mais você guardar, maior vai ser a explosão. E aí você vai fazer essa analogia e provavelmente você vai querer resolver aos poucos do que resolver tudo de uma vez só, que com certeza vai ser muito pior. E aproveitando, agora a gente quer entrar nas 5 dicas, nas 5 questões importantes que você deve analisar para que essa comunicação seja melhor, mais fluida, para que ela exista, talvez, dentro do seu relacionamento. Porque a gente sabe que tem muitos casais que parece que é piada, mas não conversam, não existe uma comunicação entre eles. Só o mínimo, o básico, e isso com certeza não é nada bom. Então a primeira dica seria justamente a escuta ativa. E o que seria a escuta ativa? É você conseguir ouvir a outra pessoa sem estar formulando ao mesmo tempo que você está escutando uma resposta para rebater a outra pessoa. Ouvir aquela pessoa, entender quais são os sentimentos relacionados com aquela reclamação, com aquela dúvida, com aquele problema, enfim, com aquela conversa. Escutar com vontade, com empatia, querendo ajudar, querendo resolver, querendo entender que aquele, se for um problema, é um problema dos dois. Se for um desejo, vai ser um desejo dos dois. Entendendo que se você está num relacionamento, você é uma equipe com o seu marido, com a sua esposa, vocês são uma coisa só. Então não existe, esse aqui são os meus desejos, as minhas dificuldades e eu tô aqui e você tá aí com os seus. Não é mais assim. A partir do momento que você escolheu, que você decidiu ter uma vida a dois, você está em união com aquela pessoa e vocês vão formar uma só carne. Então não tem mais essa divisão. Então ouvir a outra pessoa, e é algo que parece tão simples, né? Algo tão básico, só que normalmente a gente não ouve. A gente ouve querendo responder, querendo rebater, porque é como se fosse uma competição entre eu e o meu companheiro de vida. Eu estou competindo com ele, então eu preciso ganhar dele, eu preciso vencer a discussão, eu preciso ter razão, eu preciso estar certo. E isso tudo não passa de uma bobagem, porque isso não é uma verdade. Se você está competindo com o teu marido, se você está competindo com a tua esposa, tem algo muito errado no teu relacionamento que você precisa corrigir o quanto antes, porque vocês não estão competindo entre si, contra si, vocês estão no mesmo time, jogando juntos esse jogo. Então, ouvir ativamente, ouvir com atenção, ouvir com empatia, ouvir querendo realmente entender a outra pessoa, isso é muito importante. E com certeza, se você começar a ouvir
ativamente, né, se você começar a ouvir da forma correta, digamos assim, você vai evitar muitas discussões e muitas brigas aí no seu relacionamento. O segundo ponto a gente vai definir como expressão clara e honesta. Entraria aqui um nível considerável de assertividade, que não é de fato algo comum de se ver, né? Hoje em dia é muito comum, é mais comum na verdade, ver as pessoas sendo mais brutas com as palavras, mais diretas. Algumas pessoas falam que são verdadeiras, entre aspas, né? Sinceras, falam o que pensam. E isso não é ser verdadeiro. Na verdade, é uma pessoa inassertiva, né? Uma pessoa sem habilidades para falar. Ou possivelmente impulsiva. Quando a gente traz essa questão da expressão clara e honesta, entra muito mais no movimento natural, que eu acredito que para os homens seria muito mais difícil, porque a gente barra esse movimento natural por N variáveis que eu vou precisar treinar, eu vou precisar trabalhar para que eu vá descomprimindo isso e vá deixando essa vulnerabilidade ser trabalhada aos pouquinhos, a cada conversa, às vezes, a cada discussão, a cada briga, a cada diálogo que eu vou tendo com a minha parceira. E essa expressão clara e honesta é especificamente a forma em que eu estou olhando para essa situação, a forma com que eu me sinto com essa situação e muito possivelmente o que eu espero que seja feito ou o que eu preciso que aconteça nessa situação. Só que, repito, isso não é simples assim. Isso seria um processo passo a passo de como teria que ser feito. Só que a gente não pode esquecer que no momento eu não vou estar limpo de emoção. Eu vou ter um monte de coisa passando pela minha cabeça e principalmente emoções ali acaloradas, afloradas naquele momento. Então, quando a gente está trabalhando com as emoções, eu não consigo ser tão assertivo. Ou seja, eu preciso de um nível de cognição maior para ser assertivo. Eu não posso simplesmente deixar as emoções falarem. Por isso o treino, porque a gente quer um equilíbrio entre o que eu estou sentindo e principalmente como eu interpreto isso que eu estou sentindo. Então, essa forma de expressar de forma clara e honesta é literalmente eu passar a ser o mais claro possível e o mais honesto possível com a minha parceira ou com o meu parceiro, a ponto de ele entender o quanto aquilo me magoou, o quanto eu não esperava ou o que eu desejo dele naquele momento, para que eu receba esse feedback, até para que eu também me perceba enquanto companheiro ou companheira se eu estou sendo validado ou não, porque às vezes eu vou ser o mais claro e o mais honesto possível, mas eu não vou ser validado. Às vezes a pessoa não está nem aí porque eu tenho para falar, o que eu tenho para dizer ou quais são as minhas necessidades. Só que isso também é um resultado, isso também é importante para eu avaliar o que isso representa na minha relação. A terceira dica seria evitar julgamentos e punições. A gente automaticamente tem uma tendência a não assumir a responsabilidade por qualquer coisa que aconteça na nossa vida, porque é muito mais fácil a gente simplesmente olhar para outra pessoa e a gente apontar o dedo, a gente falar que ela está errada, que ela precisa mudar, que ela tem defeitos, que ela não é boa, que ela fez isso, que ela fez aquilo. Isso é muito fácil. O difícil é realmente a gente assumir a autorresponsabilidade pela nossa vida, pelo nosso relacionamento, pelas nossas escolhas, pelas nossas palavras, enfim, pela nossa vida como um todo. E com isso, quanto menos autorresponsabilidade eu tenho, mais eu vou julgar o outro. Só que aí imagina, a gente coloca duas pessoas sem autorresponsabilidade morando juntas, debaixo do mesmo teto. E isso com certeza não vai dar certo, porque uma vai estar julgando a outra. Então, obviamente, que a gente vai ter briga todos os dias, a gente vai ter discussões em todos os momentos, a gente não vai ter um momento de paz, de você ficar ali sentado com seu parceiro tendo um tempo de qualidade, porque o tempo todo vai ter aquela intriga, aquele apontamento, você fez isso, por que você não fez assim? Você podia ter feito aquilo, você podia ter feito diferente, E um vai ficar apontando o dedo pro outro e obviamente que isso não vai dar em lugar nenhum, só vai desgastar a relação, só vai tornar todos os momentos um momento de conflito ao invés de um momento proveitoso e gostoso pro casal, e isso claro que mais cedo ou mais tarde vai virar um problema gigantesco que muitas vezes vai fugir do nosso controle. Então a gente precisa sim assumir a responsabilidade, a gente precisa entender que o relacionamento primeiramente é sempre sobre nós, e a gente precisa entender que 50% do relacionamento é nossa parte e só 50% é parte do nosso parceiro. Então, quando a gente traz a responsabilidade para nós,
a gente começa a parar de olhar tanto pro defeito do outro e a gente começa a reconhecer os pontos que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar em nós mesmos, para que aí sim a gente possa construir uma relação melhor. Porque se eu tenho duas pessoas que são responsáveis, que são autorresponsáveis, aí ao invés de eu ter duas pessoas apontando o dedo uma para outra, a gente vai ter duas pessoas que estão buscando se desenvolver, se melhorar, entender que tem defeitos, que tem erros, que precisam ser trabalhados. E isso vai ser uma grande diferença e vai trazer um grande crescimento para esse casal. Quarto ponto, linguagem corporal. Ou seja, a forma de ler o meu parceiro, né? O que ele me conta expressando de forma comportamental, né? Então entender o que ele traz em relação a comportamentos para nossa relação e principalmente o que ele me transmite, às vezes até pedindo alguma coisa, porém não de forma verbal. Para que a gente consiga ler o outro, não especificamente, né? Porque a gente está fazendo leitura comportamental a todo momento na nossa vida. A gente precisa fazer uma leitura comportamental numa reunião, a gente precisa fazer uma leitura comportamental quando a gente está com a nossa família ou quando a gente está no shopping, né, com um monte de pessoas. A gente vai sempre estar fazendo leituras comportamentais porque é uma forma da gente se adaptar àquele ambiente. Só que às vezes a gente está tão acomodado ou à vontade ou passivo que eu não olho para minha parceira ou para o meu parceiro, porque eu não vejo necessidade de olhar, porque eu acho inconscientemente que eu tô seguro. Só que como eu não olho, eu também não vejo nada. E se eu não vejo nada, eu não colho nada. E aí essa colheita zerada, digamos assim, faz com que eu tenha zero de resultados em relação ao meu parceiro ou à minha parceira. Só que na verdade às vezes ele tá ou ela tá comunicando muita coisa. Só que como eu não tô buscando, eu não consigo ver nada. E aí quando surge uma discussão, uma briga ou algum evento, talvez ela fale, né? Olha, isso aqui é óbvio. Ou ele fale, olha, isso aqui é óbvio pra mim, você não viu até hoje. Só que como eu não tava olhando pra isso, eu não consegui ver nada. E aí pode ser um fator que gere mais discussão e mais brigas. Por quê? Pelo simples fato de eu não estar olhando ou fazendo a leitura comportamental do meu parceiro ou da minha parceira. E a quinta e última dica desse vídeo é justamente a resolução de conflitos. Quando a gente fala sobre comunicação, quando a gente traz autorresponsabilidade, quando a gente se atenta para a comunicação não verbal, quando a gente evita julgamento e punição, quando a gente está querendo ouvir o outro, enfim, quando a gente reúne esses 4 elementos que a gente falou anteriormente, a gente vai conseguir lidar muito melhor com os nossos conflitos dentro do relacionamento. Porque você saber se comunicar e você ter uma boa comunicação no seu relacionamento não significa que você não vai mais ter conflito algum. Significa simplesmente que vocês vão conseguir resolvê-los da melhor forma e que isso não vai ficar se acumulando ali para uma hora explodir tudo de uma vez, como eu citei no exemplo anteriormente. Então, saber mediar esses conflitos é ter uma comunicação muito mais assertiva. É você saber ouvir, é você não julgar, é você saber que vocês estão juntos e vocês precisam crescer juntos, que vocês precisam atender as necessidades e expectativas um do outro, e para isso vocês precisam saber quais são essas necessidades e quais são essas expectativas. E para saber, não tem outra forma a não ser comunicando isso, falando, expressando, falando o que você gosta, o que você não gosta, o que você prefere, o que você espera. Gente, as coisas óbvias para nós precisam ser ditas para o nosso parceiro, porque aquilo, como o Luiz falou, só é óbvio para quem está ali pensando aquilo. Então, para mim é muito óbvio, mas para o meu parceiro pode muito bem não ser, ele pode muito bem não ter nem ideia de que isso existe, que isso é importante, que isso tem alguma relevância. Então a gente precisa falar. E às vezes a gente fica nessa expectativa, né, de que o outro vai ver, não, agora vai dar certo, agora ele vai entender. E eu não falo, e isso só vai gerar mais problemas e mais brigas e mais discussões. Então, se eu uso uma comunicação que não é tão agressiva, se eu uso uma comunicação que não é tão violenta, se eu realmente estou disposto a resolver aquele problema e não competir com o meu parceiro, com certeza as nossas discussões, os nossos conflitos vão ser muito mais produtivos. E por que produtivos? Porque a gente sempre vai conseguir aprender alguma coisa. A gente vai conseguir trazer essa responsabilidade e perceber o que eu posso mudar, melhorar para que isso não se repita, para que isso não aconteça, para que isso não magoe meu parceiro, para que isso não gere um distanciamento no nosso relacionamento. Então as discussões, elas são até mesmo positivas de certa forma, porque a gente vai aprendendo, a gente vai lapidando e a gente vai melhorando.
Assim como na nossa vida, no nosso trabalho, alguns problemas são muito importantes para que a gente consiga crescer e aprender com aquilo. No relacionamento é exatamente da mesma forma. Então também vai ser importante, só que a gente precisa ter essa consciência, né? A gente precisa ter essa noção de que a gente precisa também ter ali algumas ferramentas para que a gente vá melhorando, ao invés de a gente só ficar ali brigando e se desgastando o tempo todo. Aí você deve ter percebido que é bastante coisa, são apenas 5 pontos. Só que esses 5 pontos, que não são os únicos, né, mas a gente tentou trazer aqui de uma forma resumida, eles são muito abrangentes. A gente vai estar ampliando mais sobre essa questão da comunicação, mas eu acredito que esses 5 pontos já vão ajudar muito a você melhorar a sua comunicação com o seu parceiro e avaliar os resultados que vocês estão tendo, melhorando essa comunicação em casal. Então não esquece, se você já gostou desse vídeo, deixa um curtir, se inscreve aí no canal para não perder os nossos próximos vídeos, porque a gente vai estar trazendo conteúdo de muita qualidade. Principalmente você que está buscando focar, melhorar o seu relacionamento, tenho certeza que você vai achar vídeos de muita qualidade e que vão fazer você prosperar muito com o seu parceiro. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima! Até mais!